eu gostaria de ouvir a sua opinião com relação ao agro. Se o agro presta ao país, do ponto de vista de receitas, desenvolvimento, tecnologia, emprego, enfim, todos esses indicadores ao país, e se o senhor entende que esses indicadores são suficientemente relevantes para reconhecer que o agronegócio cumpre um papel muito relevante no nosso país. Muito obrigado por levantar essa questão, que eu acho que é central. Porque, como cabe a essa casa de representantes do povo, nós temos que se debruçar sobre os problemas que tem na agricultura brasileira, quais as causas e quais as soluções, da qual o MST é apenas parte desse problema maior que se chama Brasil. Qual é a nossa leitura? Nossa, que eu digo, é não só do MST, da CONTAG, dos movimentos populares, dos partidos de esquerda, sem querer ser porta-voz de ninguém. Nos últimos 30 anos, a agricultura brasileira vem sendo dominada pelo capital financeiro e pelas empresas transnacionais. É elas que dominam a nossa agricultura. Eu lamento muito e repito em todos os espaços, porque os fazendeiros brasileiros não têm consciência de classe. Eles só pensam no lucro imediato. E isso é a grande contradição deles. Porque eles não pensam o Brasil, eles pensam taxa de lucro. E isso, ao longo do tempo, é uma contradição que vai inviabilizar o seu próprio modelo. Vamos a ele. Desde, então, os últimos 30 anos, quando o capitalismo sofreu essa mutação e entramos nessa fase que é dominada pelo capital financeiro, bancos, ações, dólar e as empresas transnacionais, são eles que se apropriam da riqueza produzida no Brasil. Não é nem os trabalhadores e nem o proprietário da terra. Essa semana saiu, inclusive, no Valor, um relatório, acho que é da CNA, ou de algum órgão aí do governo, revelando que a taxa média da renda da terra no Brasil é 13%. Portanto, o fazendeiro só fica com 13%. Os outros 87% vai para outros agentes. Quem? Banco, empresa multinacional, etc. e tal. Da mesma forma, aos que estão ligados aqui com a agricultura sabem disso. Recentemente, o Senar fez uma pesquisa por encomenda da CNA, no Mato Grosso, que é o coração do agronegócio brasileiro. Uma pesquisa com 1.700 fazendeiros, não é 3. E a pesquisa revelou o quê? Perguntaram a eles, deputada Sâmia, quais são os seus principais problemas? Porque é a razão da pesquisa. Eles relataram, primeiro, preço dos insumos que as multinacionais vendem para nós, que nós não temos controle nenhum. Segundo, nós não encontramos mais mão de obra para explorar. E terceiro, as mudanças climáticas estão afetando a produtividade da nossa agricultura. Olha, esses são fazendeiros espertos, estão se dando conta de onde está o problema. Então, nesses 30 anos, para voltar ao início, nós encontramos que na agricultura brasileira se confrontam 3 modelos de exploração da agricultura. O primeiro modelo é o latifúndio. Latifúndio aqui não como sinônimo de grande propriedade, que é o que significa a palavra latina. Latifúndio aqui como modelo. Que modelo é esse que nós podemos chamar de latifúndio e que o senhor, como ministro, deve ter conhecido bem lá na Amazônia? É um modelo em que o capital é predador da natureza. Ele não se interessa em produzir. Ele quer se apropriar dos bens da natureza para acumular a riqueza. Então ele se apropria de terra pública, ele se apropria da madeira,
ele se apropria dos minérios, ele se apropria até da água, da biodiversidade, e acumula riqueza com isso. Mas qual é o benefício mesmo para a sociedade desse modelo? Nenhum. Qual é a contradição deles? É que eles não têm futuro. A sociedade não aceita mais o latifúndio como forma de espolhar a natureza. E está até na nossa Constituição. Quando a Constituição, e isso os colegas de vocês, e alguns de vocês estavam lá, foram sábios quando condenaram a grande propriedade improdutiva. Na época, nós até discordamos, porque deveriam ter mantido a expressão latifúndio, que vinha do Estatuto da Terra, promulgado, Zuco, que tu deve ter estudado na academia lá de Ulhas Negras. O Estatuto da Terra, que foi a nossa melhor lei de reforma agrária, que está em parte em vigor até agora, foi promulgada pelo Marechal Castelo Branco. Influenciado pelo quê? Que o Castelo Branco tinha estudado nos Estados Unidos. E ele sabia que a reforma agrária é um pilar fundamental do desenvolvimento de qualquer país. E foi assim que os Estados Unidos, inclusive, superou o Brasil, que até meados do século XIX nós éramos igual. Os dois tinham escravidão, os dois plantation. Mas quando os Estados Unidos fez a Revolução e impôs uma reforma agrária, os Estados Unidos deu o salto da industrialização. E nós continuamos na plantation. Né? Bom, então a Constituição foi sábia e condenou a grande propriedade improdutiva, que é sinônimo de latifúndio. Ou seja, é aquelas grandes extensões que não produzem nada, que se apropriam da natureza. Então, não só a Constituição já é clara, como a sociedade brasileira não aceita mais esse tipo de comportamento. Que está claro, e você deve ter conhecido bem como ele se comporta na Amazônia. Esse latifúndio predador, ainda que ele esteja presente em todos os biomas, inclusive lá no nosso Pampa, ele está mais presente na fronteira agrícola, porque ele tem que ir lá nos bens da natureza, né? Que ainda são públicos. Né? Então, a presença do latifúndio improdutivo é mais frequente na sua prática predatória na fronteira agrícola. E é lá, o senhor deve saber dos seus tempos de ministro também, aonde ocorre maior assassinatos. Porque lá naquela região da fronteira agrícola, qual é a população que nós temos lá? Não é sem terra, típico. É o povo indígena, é o quilombola, é o ribeirinho, é o poceiro. Então chega o capital e toma conta daquelas terras. Aí se produz uma violência, onde sempre quem morre são os pobres. Basta... Vocês deviam ter chamado aqui os padres da CPT para explicar para vocês aonde estão morrendo gente. Assassinados por esse tipo de modelo do capital. Bem, o segundo modelo é do agronegócio. O agronegócio, ele é uma modernização do que foi a plantation no século colonial. São grandes propriedades, usam as técnicas mais avançadas de semente transgênica, mecanização e agrotóxico. E produzem o quê? Produzem muita riqueza, mas produzem commodities para exportação. Portanto, repete o modelo agroexportador colonial, que não necessariamente representa distribuição de riqueza para a nossa sociedade. Esses dias eu estava fazendo a conta aí. No Mato Grosso, que é o paraíso do agronegócio, se a riqueza da soja fosse distribuída equitativamente por toda a população, dava uma renda de R$54 mil por pessoa. Seria o país mais desenvolvido do mundo, o Mato Grosso, com a riqueza da soja. Mas aonde vai a riqueza da soja do Mato Grosso? Vai para as multinacionais, vai para o banco. E, repito, para o fazendeiro só fica 13%. Com a mão de obra, que é o custo de quem produz mesmo, fica 8%. Menos o que fica com os bancos. Então esse é o panorama do agronegócio, que é um sistema que produz riqueza, mas não desenvolve o país. Bem, mas não é só isso. É que o agronegócio,
adota o modelo tecnológico, e eu tenho participado com eles de muitos debates. Não pensa que nos privamos a dialogar com eles. Que eles têm algumas contradições que são insuperáveis. Primeira delas, o agrotóxico. Todo o agronegócio usa agrotóxico. E o agrotóxico mata. Mata a biodiversidade. Portanto, ele desequilibra a natureza. E ele gera, inclusive, as mudanças climáticas. Contamina a água. Né? Esses dias eu fiquei lendo um informe da Unicamp. Olha aí, deputado Salles. De pesquisa da Unicamp, com não sei com que outro organismo de referência da saúde, encontraram agrotóxico naquelas papinhas de alimento infantil. Da Nestlé, de não sei quem. Claro que a responsabilidade não é da Nestlé, mas a matéria-prima que eles usaram para fazer a papinha já tinha veneno. A Fiocruz fez pesquisa na água encanada. 67% da água encanada no Brasil já vem com glifosato. Quem é o culpado? O agronegócio, que usa o agrotóxico e com isso contamina a água, contamina até a chuva. Porque ao usar secantes, aquele veneno em pó sobe para as nuvens. Não é assimilado nem no solo, nem pela planta. Porque é para matar a planta mesmo. 9 toneladas, que dá 9. Vou só pedir para o senhor encortar um pouquinho para a gente poder entrar no outro assunto aí. Tá bom, tá bom. Mas aqui, que era a minha especialidade, falar mal do agronegócio. Então, a outra contradição, os biólogos nos dizem, você como ministro do Meio Ambiente deve ter estudado isso, deve ter estudado. O agrotóxico é mais prejudicial para a agricultura do que a queimada. Porque a queimada, depois a natureza se regenera. Aliás, era uma prática da coivara dos povos nativos aqui. Agora, o agrotóxico não tem regeneração, porque ele mata a fertilidade do solo. Ele mata os micro-organismos que existem aí. Não tem recuperação. E mais, qual é o outro problema que os fazendeiros já estão se dando conta? A cada ano ele tem que botar mais NPK, químico, porque a fertilidade natural vai se exaurindo. Então, o que eu tenho debatido com os nossos fazendeiros progressistas faça a conta. É de que eles estão enfrentando contradições que eles têm que superar. E o que eu percebo, para você não me chamar de radical, Salles, que o agronegócio está dividido. A metade do agronegócio que tem juízo, que estuda, apoiou Lula, e é a parcela representada pelo Fávero. A outra parcela do agronegócio que insiste em só ganhar dinheiro é a ProSoja, que só pensa em ganhar dinheiro e não tem responsabilidade com o meio ambiente. Você sabe, lá em São Paulo, na última safra, agora eu sempre me perco nos anos, caiu a produtividade da cana e caiu a produtividade de laranja. Perguntado para os agrônomos que acompanham as áreas, por que isso? Porque mudou o regime de chuvas. E por que mudou o regime de chuva? Porque o agronegócio agrediu lá no Mato Grosso e influencia o equilíbrio das chuvas do São Paulo. Então nota as contradições. A laranja e a cana já está pagando um preço pelas agressões do meio ambiente. Então, eu percebo que o agronegócio está dividido. E uma parte dele já tem consciência dos limites e já está migrando para uma outra agricultura que eles chamam agora de maneira mais simpática, agricultura regenerativa, para tentar substituir o NPK por bioinsumos, para tentar substituir os pesticidas por defensivos agroecológicos. Então, eu acho que uma parcela do agronegócio ainda vai para o céu, porque eles estão se dando conta que eles podem ganhar dinheiro, que eles podem aumentar a produtividade com outras práticas. Agora, aquele agronegócio burro, que só pensa em lucro fácil, esse está com os dias contados. Assim como alguns setores vão ser derrubados pelo mercado mundial. Por exemplo, exportação de uva e frutas do Nordeste. E muitos aqui vocês conhecem. Está cheio de glifosato.
A União Europeia pode falar mal o que quiser, eu também não gosto do europeu, apesar do meu avô ser de lá. Não gosto da política deles, não do povo. A União Europeia já determinou. Até 26 será proibido qualquer alimento com glifosato. Óbvio que as exportações de frutos do Nordeste, minha querida Lides, acabou. O aeroporto lá de Petrolina vai entrar falência. E não vai dar mais para exportar frutas que tenham glifosato. Assim como nós estamos vendo, espero que eu e você assistimos. É uma estupidez São Paulo, que tem as melhores áreas férteis do Brasil, tá aquela imensidão de deserto verde da cana. Bom, nós ficamos sempre falando mal. Não pode ter monocultura da cana, não pode ter monocultura da cana. Isso é estrupício. Alguns dos usineiros nos ouviram, como o cara lá da Natura, como a família Diniz, que transformou a cana numa policultura em 1.200 hectares. Hoje são grandes produtores de ovos. Recomendo que vocês vão lá visitar a fazenda da Toca. 1.200 hectares, não é nenhum assentamento. O Tato já foi lá e sabe como é que é. Então, há uma parcela do agronegócio que são nossos primos. Tanto é que eles aderiram ao Lula. Lá, e estão lá com o Ministério da Agricultura. O senhor citou 2 casos até agora. Falou que era 4, né? Latifúndio, agronegócio. Quais são os outros 2? Não, o agronegócio ele se dividiu, então eu já estou separando. Pode botar aí na tua colinha. Agronegócio burro, a turma do AgroSoja, a turma que financiou o 8 de janeiro. Se tiverem dúvida, mutem para outra CPI, que lá tem nome e endereço dos fazendeiros do Mato Grosso, de Goiás, que financiaram o 8 de janeiro. Eu estou lá... Bom, como a turma quer polemizar, falta alguma coisa do seu raciocínio, mas só para entender, senão nós vamos ter que cortar. Atenção, ele está terminando agora a consideração, já passo, deputado Evair, já passo. Uma parte do agronegócio que é o... Uma parte do agronegócio são nossos primos. Não tem problema nenhum em lidar com um grande proprietário. Aliás, nós na Constituinte, essa que agora virou lei, nós temos um abaixo-assinado com 3 milhões de assinaturas. E nós fixava lá na nossa proposta que não se deveria desapropriar terra com menos de 1.500 hectares. Na época nos chamaram de pelego, vocês eram todos jovens. Por quê? Porque o MST defendeu, não tem necessidade de desapropriar área com menos de 1.500 hectares. E tem terra para todo mundo. Agora, tem que garantir o direito a acesso à terra. Bom, esse é o terceiro. E o quarto modelo é a agricultura familiar, que é a que se dedica a produzir alimentos, que em geral não usa agrotóxico, que ele é respeitoso do meio ambiente, porque ele sabe se derrubar a árvore, vai desapropriar, vai desaparecer a água. Enfim... E a luta pela reforma agrária não é por um modelo genérico. A luta pela reforma agrária é para nós reproduzir na sociedade brasileira a agricultura familiar. Ou seja, uma agricultura que produza alimentos para o mercado interno. Tenho dito.